Mano, Rio 3. Mano, Rio 3 vazou na internet. Mano, todo mundo. Se você já assistiu Rio e os fãs da Rio, pra quem nunca assistiu, é um filme da Blue Sky. Nossa. E por incrível que pareça, foi feito inteiramente. Tipo, o filme foi feito nos Estados Unidos, mas a natureza se passa no Brasil. E praticamente o filme tá coisa brasileira. O filme. E o filme. E a franquia. E virou mais ou menos uma franquia. Teve dois filmes, o Rio 1, o Rio 2. E se os dois têm histórias parecidas. Porém, como a Blue Sky infelizmente não existe mais, eu já até fiz uma história dessa empresa. Zamar. Então, da história dessa empresa. Se você quiser, é só entrar no meu canal e ver nos vídeos recentes que vai estar lá. O que vai estar lá. Mas. Bom, mas os dois filmes têm histórias diferentes. O primeiro filme tem a história do Luca Mararinha Azul, que não sabe. Aí que tem que ter um relacionamento com outra espécie, com a última da mesma espécie. E depois. E no final ele aprende a voar. Já no segundo filme, o Blue acaba de afar. E os filhos deles, que sim, eles tiveram filhos, eles acabam descobrindo que poderia. É live, hein? Quer? Live. É não, é um vídeo. É um vídeo. Descobrindo que ararinhas da mesma. Então eles vão numa viagem, daí eles conseguem chegar na Amazônia, que é onde ia estar, e eles acabam encontrando. Daí o Blue, o resto é dele tentando se arrumar para poder ter que lidar com o sogro, que no caso é o pai da Jade, e também ter que lidar com o resto, enfim, mas os dois, mas infelizmente como a Blue Sky Studios acaba fechando, a gente acabou meio que todos os, não só o Rio, como também todas as obras que eram feitas, que tinham os direitos da Blue Sky, foram feitas pela Disney. Direitos da Disney. O filme não falar. Bom, mas agora a gente tem e a gente já tinha relatos de que a gente ia ter um Rio 3 feito pela Disney, assim como está sendo feita a Era do Gelo 6, esse para ano que vem. E também, além disso, a gente teria uma suposta série de curtas do Nico e do Pux, que é o pássaro vermelho e amarelo que aparece no filme. Mas são os pássaros, o vermelho e o amarelo lá, que aparecem no meio do filme. Né? Mas esses últimos dias parece que isso realmente ia acontecer. Só que não ia ser feito pela Disney. Já que esses últimos dias acabou vazando na internet um filme, sim, digamos uns storyboards da Blue Sky que a Blue Sky fez antes de fechar,
Assim como foi no caso, esses storyboards iriam ser o tal do Rio 3, que eles estariam supostamente produzindo. E aparente, a gente não tem o roteiro desse filme, mas pelo que dá a entender nos storyboards, o Blue meio que se por alguma razão não mostrado nos storyboards, acabou meio que se tornando por alguma razão um artista de cinema. De cinema. Maquia que artista de cinema que ia ficar famoso, ia ser. Então eles vão para um show que ia ter e que o Blue que o Blue foi chamado, mas ele tinha que antes e ele foi acompanhado junto da Linda e do Túlio, que eram meio que os donos dele. Só que durante isso, no camarim, o Blue tava lá mó se arrumando. Só que praticamente, algum tempo depois, os funcionários meio que tiveram que ser chados. E o Blue ficou lá, numa gaiola de ouro. Só que tem um porém. Bem, aparece um cara misterioso, todo de casacão e tal. Casaco e tal, mas de casaco e tal, mas de casaco, zacão, chapéu, luva e tal. O Blue só achou que fosse alguém da produção do show ou algo do tipo. Só que ele começa a chegar no Blue de forma. Chegar perto do Blue até que ele tira toda. E a gente vê que na realidade não era alguém da produção, muito pelo contrário, era o Nigel e os seus ajudantes, os terríveis, os estranhos saguis. Que praticamente começam a me dar, e aparentemente o motivo que o Jogan ia substituir o Blue no lugar do Blue, porque ele queria estar iria reviver os momentos de glória quando ele era um pássaro famoso. Porém, obviamente, e provavelmente essa cena ia ter um musical que nem nos 3 filmes, né? Que o Nigel faz todo um musical no meio dos 2 filmes sobre ele mesmo. Mas a gente. E ele acaba dos pássaros segurarem o Blue, ele simplesmente ele eles amarram ele enquanto os outros saguis ficaram ajeitando o Nigel, tipo, pintando ele já azul inteiro pra ficar igual ao Blue. E no final o Blue acaba ficando pintado até o bico, sequestrado de novo lugar, supostamente que seria uma gaiola, mas que a gente não sabe para onde ia. Mas a gente sabe o desfecho desse filme, até porque provavelmente se for uma versão, a gente não tem um roteiro dele. Mas pelo que dá a entender, o filme provavelmente o público ia descobrir que aquele não era o verdadeiro Blue. Muito pelo contrário, ele ia. E provavelmente o Nigel ia narrar de novo. Mas, cara, mas gente, se esses storyboards acabaram vazando, será que tem chance? Bom, provavelmente sim, até porque não tiveram. Eu acho. Mas será que a Disney poderia reaproveitar o filme? O filme da Blue Sky? Bom, eu diria que não. Porque, querendo ou não, além que muito provavelmente esses storyboards não estarem por completos, provavelmente eles nem animaram essas cenas, eles provavelmente não tem muito o que
muito o que a gente falar. Tem muito o que a gente falar sobre. Eles são praticamente. E provavelmente, se eles realmente no futuramente fizerem em Rio 3, eles provavelmente vão criar uma nova história bem diferente dessa que a Blue Sky fez. Mas isso eu acho que seria legal. Além de tudo, Disney, se você tentar fazer, e como vai fazer a Era do Gelo 6, por favor, não faça que nem as aventuras de Buck, não, que praticamente é um filme com uma animação péssima. Tipo, tá, tudo bem você lançar pra streaming, mas. Até porque o filme, os direitos são seus, Mickey, mas. Cara, não tem por que não fazer animação bonita. Tá, é sério. Mas enfim. Deixa o like do que você achou, que você achar, do que achou do vídeo. Se inscreve no canal, nas notificações e tchau.